Agora a gente vai falar sobre a segmentação em si, né? Uma vez que você tenha definido o local, você precisa ir para outros momentos da segmentação, tá? Aqui eu vou deixar Brasil bem amplo, tá? Para a gente poder entender melhor como funciona a segmentação e como você pode realmente ter resultados com o anúncio no Facebook. Essa é a hora de fazer a diferenciação do trabalho, né? É quando a gente faz a segmentação. Bom, o que a gente tem aqui no painel do Facebook? A gente tem primeiro a idade, né? Isso é um pouco até bem óbvio. O Facebook já tem liberado para alguns painéis você poder testar mais de um tipo de idade ao mesmo tempo. Então, fique atento a isso, né? Isso aí em breve deve estar à disposição para todos os painéis. O gênero, né? E idiomas. Se você não tiver nenhuma definição de idioma, por exemplo, né, vamos supor que eu quero fazer um anúncio para quem mora no Brasil e quem fala inglês, por exemplo. Tá? Então, vou direto selecionar pessoas que tenham colocado algum nível de inglês. Ele já mudou aqui o alcance potencial, né? Mas enfim, eu não vou colocar nenhum idioma aqui, então ele vai acabar deixando para todo o público. Tá? Isso aqui é estratégico para alguns momentos, como, por exemplo, quando você quer fazer um anúncio para uma região e quer falar apenas com um determinado nicho de pessoas que falam uma língua. Tá? Enfim, o que difere mesmo o Facebook de qualquer outra mídia de rede social é o direcionamento que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Direcionamento detalhado é nada mais do que como a gente vai selecionar o público. E o público do Facebook a gente pode dividir em 3 pontos principais: os dados demográficos, os interesses ou os comportamentos. Existem também outras categorias que você pode ver aqui abaixo, tá? Mas os principais são esses 3. A gente vai passar ponto a ponto. É importante que você, quando for criar aí a sua segmentação, né? Sugiro que você vá criando uma segmentação enquanto assiste o vídeo. É importante que você tente fazer uma combinação de fatores. O Facebook ele tem uma coisa muito interessante, que ele permite a gente achar a pessoa não só por uma palavra-chave, né? Mas também pelo que a pessoa gosta, pelo que ela faz, né? Não só pela palavra-chave, mas também por quem aquela pessoa é, né? Onde ela vive, que tipo de relação ela tem, enfim. Então, o Facebook ele tem dados muito abrangentes dos usuários e isso fica disponível para qualquer anunciante. Aí é você definir claramente uma persona que você tem como alvo. O que é uma persona? Tá? De forma bem direta, uma persona é a reunião de várias características, como dados demográficos, como interesses, como comportamentos. São várias características que você reúne e condensa em uma pessoa, tá ok? Então é muito importante pensar o seguinte: quando você vai desenhar um público-alvo, não é somente o que aquela pessoa, a idade, esse tipo de coisa. Não é você colocar lá, é uma pessoa de X há tantos anos, mulher, classe alta, etc. Não, é uma mulher que tem qual celular, qual hábito de leitura, que programas de TV que ela assiste, quais são os heróis dela, enfim, é criar uma história sobre aquela pessoa e entender de verdade os interesses daquela persona. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Principalmente quando a sua persona é um nicho muito segmentado. Então vamos supor que você vai falar com donos de laboratório de análise clínica. Então, você tem que entender o que um dono de laboratório lê, o que ele faz, o que ele gosta de acompanhar. É óbvio que nem todos são iguais, mas existem características em comum, né? Às vezes vão existir páginas no Facebook que eles curtem, vão existir comportamentos que eles têm, faculdades que eles prestaram, enfim, existem uma série de coisas que você pode pesquisar sobre o seu público antes de mexer no painel, tá? Não é simplesmente sair aqui colocando uma palavra-chave. Vamos supor que eu quero trabalhar aqui com um público de pessoas que querem viajar, então eu coloco aqui viagem, né? Não é isso, tá? Existem várias opções, então vamos passar uma a uma aqui. Bom, primeiro, em dados demográficos, você vai ter diversos pontos aqui que você pode observar. Eu não quero olhar em profundidade cada ponto, porque eu acho que isso você pode fazer por conta própria. Mas a minha função aqui é passar para você quais são os pontos que eu acho que
você precisa olhar com mais cuidado, tá? O primeiro deles é formação. Então, em formação, a gente consegue escolher campos de estudo, instituições de ensino, anos de graduação e o nível educacional, que é fundamental, né? Pode escolher se a pessoa fez uma faculdade, concluiu o ensino médio. Então, à medida que você marca aqui, por exemplo, ó, pessoas que concluíram o ensino médio, pessoas que tenham, por exemplo, mestrado, ok? Eu marquei aqui, ele reduziu para 19 milhões de pessoas, tá? Que concluíram o ensino médio ou que tenham mestrado. Como assim, Renan? Esse é um ponto fundamental, tem que prestar bastante atenção aqui para não errar na segmentação. Quando você coloca vários parâmetros dentro de um mesmo quadrante aqui, ó, você está colocando a condição ou. O que significa? Então você colocou aqui, concluiu o ensino médio ou mestrado, não necessariamente é um e, né? Não é que a pessoa concluiu o ensino médio e tenha feito mestrado. Vou colocar uma palavra aqui nada a ver, vou colocar o time que eu torço, né? O Vasco da Gama. Então vamos colocar aqui interesse em Vasco da Gama, o time de futebol, né? Clube de regatas, interesse. Legal. O que ele está fazendo aqui? Ele não está colocando quem concluiu o ensino médio que tenha interesse no Vasco. Não é condicional e, é condicional ou. Concluiu o ensino médio ou tem interesse no Vasco. Então isso quer dizer que você está com um público bastante diverso. Como que você faz, por exemplo, para fazer uma limitação disso? Para você fazer uma interseção disso. Então eu quero pessoas que têm ensino médio, mas que também sejam torcedores do Vasco e sejam torcedores. Então você vai fechar aqui, tirar a conclusão. Vamos tirar o mestrado também, porque eu não quero falar com quem tem mestrado. Vou limitar o público. Ao limitar, você coloca aqui Vasco da Gama. Então você vai ver que, enquanto eu estou fazendo isso aqui, você pode perceber no vídeo que o alcance potencial está mudando o tempo inteiro. Então o alcance estava mais de 10 milhões de pessoas, agora ele caiu para 1 milhão e 300 mil. Tá? Se você vier aqui adicionar a palavra mestrado, tá? Não vai dar certo também. Por quê? Porque você está colocando que a pessoa concluiu o ensino médio e torce para o Vasco ou tem mestrado. Ah, Renan, mas eu quero fazer essa conclusão também. A pessoa precisa ter concluído o ensino médio, precisa ter um mestrado, enfim. Aqui não faz muito sentido, né? Geralmente quem faz mestrado realmente conclui o ensino médio. Então você pode simplesmente colocar aqui mestrado, né? Nível educacional, tá? E fechar ensino médio. Então você vai ver que vai cair aqui o número de pessoas, já caiu para 130 mil pessoas, tá? Bom, se eu quiser fazer uma exclusão, então eu quero quem tem mestrado, quem torce para o Vasco da Gama, mas eu não quero uma pessoa que, vamos dar uma olhada nos dados demográficos aqui, tá? O que a gente tem de opção? Olha, a gente tem a formação, né? Pode escolher aqui a faculdade, o campo de estudo, etc. Pode escolher também afinidade, essas questões aqui são mais relacionadas a públicos americanos, tá ok? Sempre que tiver eu aqui, você entende que é o público que vai ter melhor segmentação nos Estados Unidos. Financeiro, você tem aqui a parte de renda. Isso aqui é bem bacana, né? Para quem conhece, na verdade não é tão preciso. O Facebook cruza dados com uma parceria que o Facebook tem com a Experian, né? Serasa, e esses dados ele cruza, ele faz um modelo estatístico onde ele tenta achar por alto qual a renda familiar daquela pessoa. Tá? Ele faz uma série de cálculos junto com os dados que tem aí dos bancos de crédito no país, né? Então, essa segmentação é bem legal, se você quiser testar. Aqui é uma renda familiar mensal, né? De 15 a 20 mil, de 10 a 15. Então, vamos supor, eu quero pessoas que têm interesse no Vasco da Gama, etc., mas eu não quero trabalhar com pessoas que tenham renda familiar superior a 20 mil reais por mês, por exemplo. Então, como eu selecionei aqui uma exclusão, pronto, eu excluí esse público. Eu posso simplesmente também incluir esse público ou usar ele como um limitador, tá ok? É muito importante essa parte, você parar um tempinho e pensar sobre, tá? Eu vou até repetir esse processo de novo, porque é muito, muito importante não cometer o erro de, por exemplo, colocar a renda familiar aqui, por exemplo. Né? Eu venho aqui em financeiro, renda, e aí eu coloco a renda familiar. Isso não tem necessariamente uma correlação, você só está adicionando públicos, tá?
Qual o segredo? O que você pode fazer aqui? Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, vamos lá, eu quero trabalhar com pessoas que torçam para o Vasco. Então, eu vou colocar o máximo de palavras relacionadas ao Vasco da Gama aqui. Ele vai me dar outras opções, olha, estádio do Vasco, clube do Vasco, e aqui ele tem variações, ó, empregadores, instituição de ensino, interesse, enfim. Vamos achar outras coisas aqui, Vasco Esporte Clube não seja, clube de regatas, vamos colocar aqui tudo relacionado a Vasco. Ah, tem algum jogador legal do Vasco, o Edmundo é um ídolo dos torcedores do Vasco, por exemplo, você coloca aqui, ou você coloca outras questões como o estádio do Vasco, São Januário, por exemplo, enfim, não tem nada aqui relacionado. Bom, coloquei aqui o máximo de palavras relacionadas ao Vasco num quadrante, não misturei com outro tema. Então, cada quadrante desse é para ser utilizado com um tema diferente. Tá? Então, agora eu vou limitar aqui. Eu vou fazer um outro quadrante onde a limitação seja renda familiar. Então, eu quero falar com vascaínos que têm uma renda superior a R$ 5.000 por mês. Então, eu vou selecionar aqui, ó, 5.000 a 6.000, 6.000 a 8, 8 a 10, aqui, ó, 10 a 15, 15 a 20 e acima de 20.000. Não selecionei 2 a 3, 3 a 4, etc. Eu poderia fazer uma exclusão também, né? E selecionar esse, mas eu coloquei uma limitação, uma interseção. Então, ó, meu público que estava quase em 7 milhões, agora está em quase 700 mil. Reduziu, porque são vascaínos que têm uma renda acima de 5 mil. Como eu fui adicionando todo esse público no mesmo quadrante, está perfeito. Se eu colocar algum nível de renda neste quadrante aqui, eu estrago a segmentação, porque aí eu não vou mais só segmentar torcedores do Vasco, eu vou segmentar também qualquer pessoa que tem essa renda. Como eu estou colocando os dois quadrantes e limitando, aí sim eu tenho uma segmentação muito precisa, tá ok? Vamos fazer outra limitação aqui, vamos procurar dados demográficos. A gente tem outras opções, né? Tem muita opção legal. Tem geração, para você saber qual a geração da pessoa, domicílio, se a pessoa mora com família, se ela mora sozinha ou sem um vínculo familiar. Alguns acontecimentos que o Facebook consegue registrar. Então, se a pessoa tem aniversário nos próximos momentos, né? Tem algumas datas aqui especiais. Se a pessoa tem amigos que vão se casar, enfim, tem uma série de opções aqui. Se a pessoa está longe da sua família hoje, se ela noivou recentemente, muito legal a segmentação, se ela está num novo emprego, se ela está num novo relacionamento, enfim, recém-casado, recém-mudado, etc. Tem também uma segmentação muito legal que é a de pais, então você coloca aqui, né, pessoas que tenham uma determinada faixa etária de filhos, então você pode colocar pais e a idade dos filhos, então pais de adolescentes, pais de crianças pequenas, etc. Tá? Legal, né? Muito, muito bacana. Política, tem algumas, aí já é relacionado aos Estados Unidos, né? Então aqui no Brasil ainda não tem essa segmentação por política. Interesse, aí aqui tem interesse, opção, enfim, interesse de relacionamento, né? Homens e mulheres, mulheres, ou status de relacionamento, casado, divorciado, solteiro, noivo, viúvo, etc. Tá? E por fim, ocupação, aí você tem cargos, empregadores e setores. Tá? Aqui já tem alguns setores pré-definidos, como por exemplo, funcionários públicos. Né? Mas vamos colocar aqui um exemplo, ó, cargos, ok? E aí nos cargos você tem que digitar algumas opções. Então, vamos voltar aqui, ó, a gente fechou. A gente desce aqui em ocupação, cargos. E aí eu vou digitar aqui cargo, por exemplo, proprietários, dono, né? Sócio. Ou, por exemplo, gerente comercial. Enfim, então se a pessoa colocar no Facebook que ela tem esse cargo, ela vai aparecer, tá ok? Vamos tirar aqui a limitação Vasco da Gama, né? Vamos deixar só uma segmentação, a gente fecha aqui e retira. À medida que eu vou tirando a segmentação, você vai perceber que vai mudando aqui o alcance, né? Agora o alcance saiu ali. Mas vamos tirar aqui, né? Legal. E vamos procurar mais dados.
Bom, dados demográficos que a gente já explorou. Interesses, o Facebook dá alguns interesses pré-determinados, né? Aí são coisas como moda, compras, artigos, etc. É importante, se você quiser dar uma olhada, ir passo a passo, então, por exemplo, negócios, né? Então, interesses em design, e aí você vai ver o que é o interesse da pessoa. O interesse é basicamente o seguinte, aqui o Facebook explica, ó, as pessoas curtiram algo relacionado a isso ou expressaram algum sentimento aí, né? Expressaram um interesse nisso, digitaram alguma coisa sobre, entraram num grupo que fala disso, publicaram algum texto que menciona alguma palavra relacionada, enfim. O Facebook acha várias questões ali, né? Por fim, a gente tem os comportamentos. Nos comportamentos, o Facebook ele identifica algumas coisas, por exemplo, aqui em viagem, pessoas que estão sempre viajando, você pode descobrir, o Facebook sabe isso, né? Você consegue também ver celulares, qual o dispositivo que a pessoa utiliza, tá? Tem tudo aqui. Algumas questões sazonais, eventos, por exemplo, também. Em alguns locais isso aparece. Expatriados, dados demográficos. Aí aqui, alguns dados relacionados a Serasa, né, Experian, que então, mostra que a pessoa tem afinidade para bens de alto, médio valor, baixo valor, etc. Comportamentos, né? Você tem uma série de comportamentos aqui. Afinidades para bens de luxo, afinidades para internet, setor imobiliário, etc. Né? E alguns outros pontos. Esse aqui só está disponível por enquanto na Índia. Né? O que acontece? Geralmente o Facebook adiciona novidades aqui sempre. Então, você tem que estar sempre olhando quando vai criar um anúncio, ver o que tem. Aqui, ó, uma opção bem legal que eu uso bastante, administradores de página do Facebook. Então, só quem tem página do Facebook, né? Quem compra alguma coisa, proprietário de pequenas empresas, etc. Tá? E para quem quiser aprofundar, aqui em mais categorias, tem alguns dados também. O Facebook, ele, de acordo com o seu perfil, ele vai abrindo mais opções aqui. Tá? O meu está com algumas limitações, eu tenho perfis que têm mais opções, mas de acordo com o seu perfil, ele vai aumentando as suas opções. E o mais legal, não precisa ser só algo que é pré-determinado. Você pode digitar uma palavra, por exemplo, aqui em interesses não tem Vasco da Gama, que eu estava digitando agora. Então você pode digitar um interesse, às vezes você pode digitar o nome de um concorrente, às vezes você pode digitar, enfim, uma página no Facebook. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui com pessoas que têm interesse na Exame Negócios, por exemplo. Tá? Ele não achou Exame Negócios, vamos ver se ele acha outra. Exame, infoexame, né? Eu acho que tem a ver. Exame Nacional do Ensino Médio, enfim, não é o que eu queria. Vamos procurar uma outra revista aqui de negócios. Vamos digitar a palavra negócios e ver o que aparece. Enfim, uma série de opções aqui relacionadas a negócios. Ó. Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pessoas que seguem essa revista, né? Que teoricamente são pessoas que têm interesse em assuntos relacionados a pequenas empresas. Né? Então, é uma forma de você segmentar o público. Você escolhendo bem o público com limitação e com exclusão, você vai ter um público muito legal para o seu anúncio. Renan, mas qual que é o melhor público? O melhor público, ele varia e a dica que eu dou é o seguinte, você tem que fazer variações de público, às vezes com o mesmo anúncio, a mesma peça, o mesmo post, você pode patrocinar para públicos diferentes de forma simultânea. O que é legal você observar? É isso aqui, ó. Observa essa setinha que está aqui no canto do Facebook Ads. Se ela tiver no verdinho, é um bom sinal. Se ela tiver no meio aqui, é um sinal melhor ainda. Vamos tentar trazer ela para o meio aqui. Então, coloquei revista pequenas empresas, grandes negócios. Vou limitar aqui e vou colocar só pessoas... Vamos supor que ela falar com pequenos empresários, mas vou colocar também pessoas que tenham interesse em restaurantes, por exemplo. Restaurantes e palavras gastronomia, ainda está muito amplo, né? O Facebook culinária, opa, coloquei errado aqui, teria que ser aqui em cima, né? Enfim, ainda está muito amplo, então vamos mexer na idade, a idade está muito ampla, vamos colocar aqui um público de 30 anos para cima, vamos colocar de 30 a 45, né? Já caiu um pouquinho, mas ainda está um pouco amplo. Vamos jogar só homens. Ainda o Facebook está achando um pouco amplo.
Bom, isso pode variar de público a público. Geralmente, quando eu chego nessa parte de 500 mil pessoas, 600, eu já acho que é um público legal. Isso vai variar um pouquinho de acordo com a sua verba, tá? Eu não sei aqui, vamos tentar fazer uma limitação maior. Vamos colocar o nosso querido Vasco aqui da Gama para ver o que acontece. Tá? O Facebook ainda está falando que a segmentação está muito ampla, que poderia melhorar. Enfim, uma coisa que eu vejo que o Facebook valoriza, né? Quando você coloca um país inteiro, ele geralmente não gosta. Então, vou colocar aqui só as Minas Gerais, né? Vamos tirar o Brasil. Bom, ele deu uma reduzida no público, mas ainda está, enfim, está razoavelmente ampla. Ok. Por mim, tá muito boa essa segmentação. Você não precisa ficar viajando muito mais nisso, tá? É óbvio que aqui o Facebook ele está levando em consideração também a sua verba, né? A gente vai falar disso ainda, mas ele faz um cálculo para ver se sua segmentação, de acordo com a sua verba, ainda está muito ampla, né? Como eu estou aqui com uma verba pequena, talvez se eu aumentar minha verba eu consiga melhorar um pouquinho. Não, ele ainda está achando um público um pouco amplo para mim, não tem problema. Esse ponteirinho, né, o fundamental dele é não ficar no vermelho nem no laranja, tá? Se você conseguir trazer ele aqui para o meio, geralmente é uma coisa também, né? O painel do Facebook ele costuma variar muito de situação para situação, tá? Em alguns casos, igual aqui, agora eu coloquei uma cidade, esse público está bastante específico na minha opinião, mas ele está falando que está no meio aqui, está equilibrado, né? Ok, tudo bem. De acordo com a minha verba, ele está vendo que eu estou alcançando diariamente com a verba quase que a totalidade do público, então ele está satisfeito, né? Na minha opinião, você não precisa seguir à risca isso. O ideal, na minha opinião, é você colocar uma segmentação que essa barrinha laranja aqui não fique tão perto, né, aqui da parte final. Essa barrinha laranja é o seguinte, ela é um cálculo entre o alcance potencial que você tem e a sua verba. Então, quanto mais você mexe na verba, vamos colocar aqui uma verba de R$10, ela está caindo, né? Agora vamos colocar aqui R$500. Você vê que ela está chegando mais para cá. E o que acontece? Eu tenho um público de 130 mil, 140 mil pessoas como alvo. Então, com essa verba, o Facebook está me falando que ele pode chegar de 27 a 72 mil pessoas por dia, né? É um alcance bem bacana. Se eu baixar isso para R$5, ó, ele fala que eu consigo 400 a 1.000 pessoas, então é bem pequenininho. A minha ideia é, sempre joga essa barrinha laranja, pode ser um pouquinho mais para cá, mas tomar cuidado para ela não ficar muito para o final, porque você pode saturar o público muito rápido, né? Só se você quiser realmente fazer uma campanha bem rápida, tá? Vou fechar aqui. E para a gente finalizar a segmentação, a gente tem uma coisa bem legal aqui, que é o tipo de conexão. Você tem páginas do Facebook, aplicativos, eventos, tá? Então você pode fazer uma segmentação para pessoas que falaram que vão em um determinado evento, ou que curtem determinada página, ou que são amigos de alguém que curte uma página. Então vou selecionar aqui pessoas que curtiram a minha página da eDialogue, tá? Mas aí eu coloquei aqui em cima que a pessoa tem que ter interesse em gastronomia e restaurante e ser de Minas Gerais. Vou tirar todos os parâmetros, vou colocar o público bem amplo, né? E vou colocar Brasil, tá? Vocês vão ver que vai aumentar minha segmentação. Ó, ele até ficou aqui no verdinho agora, né? O que é isso? É porque eu peguei basicamente a maioria dos meus seguidores, eu agora tenho 7 mil pessoas de alcance, para a verba que eu tenho, de R$5 por dia, tá bem legal. O que significa isso, né, gente? Significa que, nesse caso, eu vou só patrocinar para quem curtiu essa página aqui. Se eu quiser adicionar outra página, como a Inspirar, por exemplo, ele vai somando aqui o público, tá? Mas é importante dizer e frisar, né, que se você não marcar aqui a página, ele não vai exibir exclusivo para quem curtiu sua página. Então, se a pessoa curte a sua página e ela está dentro da demografia, tranquilo, ela está dentro do segmento, tranquilo, ela vai ser exibida. Agora, se você quer exclusivamente para alguém que curte sua página, você tem que vir aqui, pessoas que curtiram a página e, muito importante, digitar qual página, tá? Isso até abre um caminho legal para a gente, que é o seguinte, você pode usar uma página que você tenha aqui, qualquer página, e lá no final, na hora que você vai fazer um anúncio, você faz um anúncio em nome de uma outra página.
tá? Não necessariamente a página que você selecionar aqui é a página do anúncio. Tenha isso em mente, tá ok? Bom, selecionamos aqui a segmentação, eu nem fiz uma segmentação aprofundada, né? Quando você cria uma segmentação, vamos colocar aqui Vasco da Gama de novo, eu vou salvar esse público para que eu possa usar depois. Então, vou colocar aqui Vasco da Gama, eu salvo esse público. E na próxima vez que eu vou fazer um anúncio, tá? Vamos criar aqui um novo anúncio e tal. Eu posso simplesmente ir aqui em público salvo e selecionar esse público. Então ele já está pronto para ser usado todas as vezes que eu quiser. Tá? A ideia de selecionar um público é a ideia de você criar um tipo de persona-alvo e sempre salvar. Então a tarefa que eu daria para você agora é o seguinte: cria um público, né? E salva esse público para você usar ele várias vezes e testar. Só que, se você tiver uma verba maior, você pode criar mais de um público, 2, 3, 4 públicos e testar isso de outra forma. Existem ferramentas que fazem a gestão do Facebook Ads também. Você pode buscar ferramentas, por exemplo, uma ferramenta muito legal é o AD Expresso, que também faz todo esse processo, mas eu acho importante dominar esse processo no painel, né? Existe também o Power Editor, que é um editor do Facebook, que você vai poder visualizar isso de outra maneira, vai poder importar e exportar públicos muito mais facilmente, só que é um painel mais avançado. Então, para começar, domine aqui a criação nesse painel, né? Esse painel você pode ver que é muito diferente do que você ir lá e patrocinar um post, impulsionar na mão. Então, é muito mais interessante usar esse painel de público, né? E uma vez que você tenha usado aqui, você vai ter uma campanha mais eficiente, eu tenho certeza. A gente tem capítulos, né, à parte aqui sobre público personalizado e público semelhante. Então, se você quer aprofundar nos anúncios, se você quer criar aquele anúncio de remarketing ou quer criar um anúncio para uma lista de segmentação, você pode pular para o capítulo onde a gente fala de públicos personalizados ou semelhantes. Tá ok? Essa é a visão geral de público. Como sempre, qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder a qualquer momento.